Olá, amados, graça e paz sejam multiplicadas sobre a vida de vocês. Hoje eu estou aqui para compartilhar de uma meditação em cima de 2 versículos e antes de passar eu decidi sentar no meu computador, colocar um louvor e transcrever o que eu vou passar aqui. Então eu vou, na verdade, vou estar lendo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e à medida que eu vou lendo, talvez eu faça algumas interrupções e complemente com algumas palavras, tá certo? Então, o texto que eu vou ler está aqui em Salmos, no capítulo 66, do versículo 10 ao versículo 12, que diz assim: Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre as nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Olha só, o texto que eu quero chamar a atenção aqui, que me trouxe a essa meditação, é a declaração do salmista, que ele fala que Deus o submeteu a uma prova, né? Então, exatamente sobre esse contexto, que prova que é esse que ele está dizendo que Deus fez, né? Fez eles caírem numa armadilha e sobre as costas deles foram colocados fardos, ou seja, peso, né? E ele coloca aqui, ele diz que os inimigos cavalgaram sobre a cabeça deles. Eu entendi assim que esse cavalgar é como se não foi físico, né? Eu não imagino que eles estariam vivos ali contando se realmente cavalos cavalgassem por cima da cabeça deles, né? Ou qualquer outro tipo de animal. Mas eu entendo que foi uma opressão, né? Algum sofrimento muito grande que ele quer tentar trazer para nós o grau do seu sofrimento, né? Então aqui ele fala sobre isso e ele continua dizendo assim, que nessa prova ele teve extremos como fogo e como a água, né? Então o fogo para mim, eu falei, se eu tivesse dentro de uma labareda ou dentro de um forno, o que o fogo faz? O fogo ele consome, né? É algo que talvez consumisse a alma dele, que fizesse até ele desfalecer, né? Por conta dessa opressão. E ele fala que também é como a água. A água, ela não, imagina você dentro de um mar, cansado já tomou alguns caldos. A água faz o quê? Ela te sufoca, né? Então, a pressão que ele está dizendo assim, olha, Deus colocou ele numa armadilha, colocou fardo sobre as costas dele, e esses fardos, e toda essa situação era comparada exatamente como se os inimigos estivessem cavalgando sobre a cabeça deles, como se ele tivesse colocado sobre o fogo e sobre a água, sufocado e consumidos. Aí continua assim no final, mas no fim Deus os levou a um lugar de fartura. Olha a representação que eles têm no Antigo Testamento de Deus, tá certo? Vamos continuar aqui com a reflexão. Quando lemos um texto isolado, principalmente no Antigo Testamento, vamos ver o povo sempre atribuir o bem e o mal a Deus. É compreensível, pois foi uma imagem que foi sendo passada de geração em geração, mas também foi sendo passado o quão poderoso Deus ele é. Eles não tinham dúvidas do poder de Deus, eles não tinham dúvida da presença de Deus, que eles poderiam recorrer aos profetas, que eles poderiam clamar e orar a Deus, que Deus respondia, mas de fato eles tinham um certo medo também, né? Muitas vezes eles não faziam, eu creio que eles não faziam muitas coisas pelo fato de ter medo das consequências e não por amor a Deus e não falhar por amor a Deus e a sua palavra e os seus princípios, né? E isso tem a ver muito com o ser humano, né? Às vezes tem pessoas que não são fiéis em certas coisas com medo de uma retaliação, né? Com medo da resposta de Deus para aquilo. E, na verdade, eu quero discorrer aqui um pouquinho que isso tem a ver com Deus de uma forma muito indireta. Porque Deus ele criou princípios, né? Então vamos continuar aqui. Uma característica do ser humano é normalmente terceirizar o mal e poucas vezes atribuir os seus fracassos ou sofrimentos como resultado de suas escolhas. Queremos que Deus abençoe os nossos planos, sem perguntarmos ou termos convicção se são os planos dele para as nossas vidas.
Amém? Às vezes nós vemos algo lícito, né? Algo que é bom, perfeito e agradável, segundo a palavra de Deus, e nós não perguntamos se é o tempo, se é a forma, nós simplesmente vemos as condições, achamos que é e vamos em frente. Mas Deus, ele é um Deus que ele tem princípios. Eu sei que Deus, ele tem uma vontade para a minha vida e tem uma vontade para a sua vida. É importante nós aprendermos a termos intimidade e saber esse tempo. Às vezes nós vamos até ter uma falsa convicção, mas estarmos até verdadeiramente errados. E descobrir isso depois, né? Mas isso também nos faz refinar exatamente a questão da nossa intimidade e entender a voz de Deus para certos tempos. Tá? Então, infelizmente, algumas vezes nós vamos aprender errando, né? Creio que não é a vontade de Deus. Ele tem erros que estão muito claros, que se nós continuarmos nesse caminho, nós vamos cair e vamos ter consequências em relação a esses erros, né? Mas também, no desejo de acertar, nós vamos falhar, muitas vezes. Mas que tudo isso nos traga o quê? Aprendizado, tá certo? Então, vamos entender primeiro qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Qual é o plano que Ele tem para mim e para você. E entender o quando que também esse plano deve ser realizado e executado. Não podemos esquecer que Deus é um Deus de princípios. Ele é um Deus justo e é um Deus de amor. E dentro desse aspecto de justo e justiça, existe o quê? O juízo. E esse juízo, ele existe e não muda ele ser um Deus de amor. Vamos observar o que Deus disse a Caim depois que ele trouxe a sua oferta, né? Nesse contexto, Caim, ele cai o seu semblante porque Abel trouxe uma oferta que foi aceita por Deus e a dele não. E aí Deus fala exatamente assim para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? E se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O pecado jaz à porta, quando você procede mal. O seu desejo será contra ti, o seu desejo vai ser contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Deus, ele abomina o pecado. E ele traz consequências, e isso está dentro do princípio. Deus estabelece um princípio, fala: se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito. Agora, se você proceder mal, vai ter uma consequência. E não tem nada a ver com a vontade de Deus, mas tem a ver exatamente o quê? Com o princípio. Mas você acaba vendo no Antigo Testamento, muitas vezes, o povo se afastando de Deus e entendendo que é a mão de Deus fazendo mal para eles. Mas não, é o princípio estabelecido que está sendo aplicado o juízo. É a colheita sobre algo que foi plantado errado. Em Deuteronômio 11:26, Deus diz assim: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Todos os dias diante de nós, em tudo aquilo que nós vamos fazer, é colocar de nós a bênção e a maldição. Deus, ele detalha a sua aliança com o povo em quase 20 capítulos. Se você pegar aqui do capítulo 11:26, ele começa a detalhar toda a sua aliança, colocando o quê? Sempre a bênção e ali a maldição. A bênção, as consequências de obedecer e desobedecer. Ele deixou o quê? Assim, ó, a regra do jogo, como se fosse um jogo, né? A regra do jogo bem clara, né? Quando você seguir os princípios e quando você deixar de obedecer os princípios. E aqui ele fala assim: e Deus criou os termos, mas a consequência está ligada aos princípios. Então eu não tenho como atribuir, olha, é a vontade de Deus que está acontecendo. Ele estabeleceu um princípio, que existia exatamente o quê? Uma consequência. Eu escrevi aqui um paralelo. Imagina que você tomou uma multa, ou seja, você infringiu uma lei. É como se você estivesse assim, bravo com aquele que criou a legislação. Na verdade, houve todo um estudo dizendo: olha, aqui nessa faixa, nessa via aqui, o adequado é você transitar a 80 km por hora, que é a faixa de segurança. Caso você ultrapasse esses 80 km por hora, vai ter o quê? Uma penalização, que é a multa. E você faz o quê? Eu tenho um carro bom. Nossa, mas essa via aqui é muito bem pavimentada. Essa via aqui hoje está vazio. Então me dá o direito de que acelerar um pouquinho mais. E você o quê? Ultrapassa esse limite e toma a multa.
e fala assim, puxa, que injusto, né? Na verdade, existe o quê? Um princípio, que foi desobedecido e aí uma consequência. E é a vontade do legislador que você tome a multa? Não. Na verdade, existe um zelo, existe um cuidado para que você, quando você ultrapassa aquela velocidade, você está colocando em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. É uma forma de falar assim, olha, não é por aí. Ó, isso aqui é apenas um sinal, porque pode acontecer de você não ter uma segunda chance como você está tendo agora. Tá certo? Então, eu entendo essa leitura exatamente dessa forma, e a gente não pode interpretar o bem e o mal que acontece conosco como vindo de Deus. Mas talvez seja o momento da gente refletir que talvez aquilo que eu estou colhendo seja baseado em coisas exatamente que eu plantei antes. Mas se a gente está tendo tempo de refletir, também existe um tempo para o quê? Para mudar. Amém? Ele fala aqui no versículo 30, capítulo 30, no versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. É como se tivesse uma prova, né? Ali, que você está sendo testado, e Deus ele canta a resposta ali, ó, a marca ali, ó, a opção da vida, né? Não escolhe a opção da morte, não. E por quê? Porque muitas das nossas escolhas nós já sabemos as consequências, mas mesmo assim a gente prefere seguir e queremos que no final a gente tenha o quê? Misericórdia, que não seja aplicado aquilo. Mas tem vezes que a gente vai ser livre e vai ter a misericórdia, como a gente viu e pode ler no Antigo Testamento tantas vezes em que houve exatamente um juízo aplicado e a pessoa clamou a Deus e Deus respondeu e aplicou misericórdia. Mas é tão ruim viver de misericórdia. A gente sabe que nós temos a graça de Deus hoje, que é muito maior que a misericórdia. Mas é tão ruim ficar dependendo disso, né? Então, o ideal é fazer o certo. O ideal é buscar fazer o certo. Amém? Continua aqui na minha descrição. Nosso Deus e Pai é paciente, longânimo e deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento de Jesus Cristo. Isso está exatamente no Novo Testamento. E quando Jesus veio ao mundo, veio manifestar a obra e vontade do Pai, mas era difícil do seu povo entender. Imagina, toda uma trajetória do povo judeu, Jesus chega manifestando a obra do Pai, e você vai lembrar, recordar, quando Felipe pergunta, Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus responde para Felipe assim, eu tenho andado tanto tempo com vocês, né? E você me pergunta para mostrar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando nós olhamos para as obras de Jesus, nós entendemos o que é a vontade do Pai. A vontade de Jesus, a vida de Jesus, é o modelo de vida que nós precisamos ter para nós. Amém? Em nenhum momento você vê Deus castigando Jesus, Deus oprimindo Jesus, Deus colocando uma doença em Jesus, Deus fazendo algum mal a Jesus. Jesus não teve uma vida fácil. Jesus não merecia talvez ter passado por tantas coisas quanto ele passou. Mas porque nós estamos inseridos no mundo, que ainda existe aflições. E Jesus antes de partir, deixou isso dito. Nesse mundo nós vamos ter aflições. E essas aflições, na verdade, muitas podem ser consequências de nossas escolhas e algumas não. Nem tudo que a gente colhe, vamos dizer, de mal é pecado. Pode ser uma opressão inimiga. O principal aqui que eu quero deixar é que a vontade, que Deus ele é bom em todo o tempo. Amém? Não deveria ser difícil para nós entendermos que Deus é bom o tempo todo. Quem se alimenta muito só do Antigo Testamento, para compreender e olha todo aquele cenário, vai entender assim, olha, Deus é bipolar. Tem hora que Deus é bom e tem hora que Deus ele é ruim. Não, Deus ele é bom o tempo todo. E quando eu começo a ler o Novo Testamento, eu começo a entender a vontade do Pai. Ainda que, né, se eu fosse escolhendo um fim de vida para todos os seus apóstolos, eu escolheria um fim
glorioso pela obra que eles fizeram, mas muitos deles foram mártires. Amém? Foram... a gente tem no nosso coração exatamente a imagem. A gente está ainda no mundo onde Satanás ele é um Deus, ele tem um poder, né? Ele opera ainda nessas regiões, né? Agora, a nossa pátria não está mais exatamente aqui. Então, não cabe a gente ficar julgando Deus pelas suas obras, o que acontece, o que não acontece. Existe o quê? Existe um inimigo das nossas almas. Tá certo? Então, é importante que a gente entenda e compreenda que Deus ele é bom o tempo todo. Amém? O Novo Testamento nos revela quem Deus realmente é. E temos um inimigo que quer nos matar, roubar e destruir. Mas em Jesus há vida, e vida em abundância. Tá certo? Agora, um parênteses aqui para a gente estar finalizando. Agora, existe sim uma prova bíblica, né? Como você pode dizer assim, olha, eu estou sendo provado. Podemos extrair melhor em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3 e 4. Olha só a colocação de Paulo nessa carta. Pois nossa exortação não tem origem no erro e nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Amém? Imagina que você vai levantar alguém para te representar, que vai ser aquele que vai, quem olhar para essa pessoa está falando assim, puxa vida, eu reconheço características de você em alguém. Amém? Você levantaria ou escolheria qualquer pessoa? Eu creio que não. Imagina que você é dono de uma empresa e você precisa de um representante para representar a sua empresa, para vender o seu produto. Você vai pegar quem? Uma pessoa que não conhece nada do seu produto, que não conhece nada da sua empresa e vai colocar ele para vender? Tem muitas pessoas que conseguem vender bem, mas não conhecem nada da empresa pela qual eles trabalham. Porque elas estão interessadas apenas no quê? Na comissão, na promoção, em receber o quê? Os louros, para o que está exatamente o quê? No topo de vendas. Mas ela não tem nenhum compromisso com a empresa que ela representa. Agora, a gente pode enganar pessoas. A gente pode até enganar os homens. E sermos colocados como aqueles que, olha, esse aqui me representa bem. Mas a Deus a gente não engana. E Deus ele vai provar o nosso coração. O nosso coração vai ser provado. Nossas intenções serão provadas. Nossas motivações serão provadas. As nossas obras serão provadas, né? Não vou estender aqui, mas as nossas obras, elas serão refinadas, né? Pelo fogo. Aquilo que for ouro, prata e pedras preciosas terão seu galardão. Lembra que a palavra de Deus diz? O que for feno, palha, será queimado e consumido, não terá galardão nenhum. Então é importante nós entendermos as motivações do nosso coração para tudo aquilo que nós fazemos e buscar reajustar, porque existe muita coisa humana, muita coisa que às vezes a gente não quer fazer e a gente continua fazendo, mas que seja um desejo do nosso coração, será aprovado por Deus, para que Ele nos galardoe, para que Ele nos promova. Amém? Eu escrevi aqui para finalizar. Podemos até ser aprovados por homens, mas desaprovados por Deus. Que o nosso desejo seja sermos aprovados por Deus. Amém? Um dia abençoado para vocês e que Deus ele possa olhar para o nosso coração e a gente possa ser aprovado por Ele em tudo que nós fizermos.
Um beijo para vocês em nome de Jesus.